Olá, meus amigos do canal SPN, Sistema Potiguar de Notícias. Você que já é acostumado a nos ler no www.canalspn.com.br, sabe que começamos a fazer também análises, análises políticas, análises de pesquisas, através desses nossos vídeos. O primeiro foi, analisamos como estava a política no município de Angicos, e hoje nós iremos nos debruçar sobre os números da pesquisa em Natal, do Instituto Datavero, pesquisa que foi encomendada pelo jornal Diário do RN. O Instituto ouviu 1.000 pessoas entre os dias 23 e 24 deste mesmo mês de março, certo? Então serão sobre esses números que nós iremos nos debruçar nesta análise. A pesquisa foi amplamente divulgada pela maioria dos blogs que cobrem a política potiguar e trouxeram os números. Carlos Eduardo na liderança isolada, com 41,55%, Natália Bonavides 11,33%, Paulinho Freire 10,74% e Rafael Mota 5,27%. Nós iremos colocar um card aqui no nosso vídeo que vai trazer a última pesquisa que o mesmo Instituto Datavero fez no mês de outubro de 2023, e faremos as comparações. Então vocês conseguiram ver agora no card que nós postamos os números do mês de outubro de 2023 junto com os números de hoje, de março de 2024. Então vocês puderam ver que Carlos teve 29,8% em outubro e hoje em março 41,55%. Um crescimento real fora da margem de erro, um crescimento de 11,75% em 5 meses, na diferença de outubro para março, 5 meses. Natália também teve um crescimento de 2,43%, Paulinho Freire 6,04% e Rafael Mota um crescimento de 3,07%. Todos esses dentro da margem de erro. Menos Paulinho, que está com 6 pontos, um crescimento de 6 pontos, numa margem de erro em torno de 4 pontos, ele teve um crescimento fora da margem de erro. Natália 2,43%, cresceu dentro da margem de erro, e Rafael Mota também. O único que cresceu fora da margem de erro e com um crescimento muito elevado foi Carlos Eduardo, que saiu de 29,8% para 41,55%, um crescimento de 11,75%. Então Carlos Eduardo cresceu a uma média de 2,35% por mês durante 5 meses, totalizando aí esses 11,75% de crescimento. E embora vejamos esse crescimento de 11,75% bem acima dos demais, o que alguns blogs hoje propagaram, blogs adversários, sites adversários, que Carlos Eduardo estagnou. Na boca deles, eles dizem na cara de pau que Carlos Eduardo chegou nos 37, 39, 40% e estagnou. Como estagnou se houve um crescimento de quase 12%? Primeiro que, num cenário com 4 candidatos, que é o que está se desenhando hoje em Natal, Carlos, Natália, Paulinho e Rafael Mota, se esse daqui tiver 26%, esse 25%, esse 25% e esse 24%, quem está com 26% levou a eleição. E o que está aparecendo não é Carlos com 26%, 30%, é Carlos hoje com 41,55%. Uma margem bem pequena para se ganhar, inclusive, no primeiro turno. E lógico que um fator determinante para uma vitória no primeiro turno, ou outro candidato conseguir chegar ao segundo turno, é o tão esperado anúncio do apoio do prefeito Álvaro Dias, que ainda não se decidiu se marcha com candidatura própria, que essa já está praticamente descartada, se marcha com Paulinho Freire ou com Carlos Eduardo. E aí, na minha opinião pessoal, Álvaro Dias marcha com Carlos Eduardo, pois está muito clara uma possibilidade de vitória já em primeiro turno com a união deles dois. E por falar no prefeito Álvaro Dias, em outubro de 2023, nessa mesma pesquisa que nós estamos comparando com a de hoje, o prefeito Álvaro Dias foi citado. Ele foi citado na época com 9% de intenções de voto. Mas ele não pode ir para a reeleição porque ele já é um prefeito reeleito. Naquele momento ele estava empatado com a Natália. Natália 8,9%, ele 9,2% ou foi 0,3%, falha engano. Mas vamos usar números redondos, vamos usar 9%. Na pesquisa de hoje, Álvaro Dias não está presente, não é citado na pesquisa. Para onde foi esses 9%?
de Álvaro Dias. Sabemos que Carlos teve um crescimento de quase 12%, Natália 2%, Paulinho 6%, Rafael 3%. Se você pulverizar isso, tirando Natália, pegando o eleitor de Paulinho ou o eleitor de Álvaro Dias, que se parece mais com o eleitor de Carlos e de Paulinho, e Paulinho cresceu 6%, digamos que ele absorveu 3% do crescimento. E os 3% também de Rafael Mota foram de eleitores que naquela época responderam Álvaro, mas que hoje respondeu ou Paulinho ou respondeu Rafael Mota. E como ele teve 9 menos 6, sobra 3%. Então, esses 3% contribuiu para o crescimento de Carlos Eduardo de quase 12%. Né? Então, Carlos Eduardo teria, nesse caso, uma pequena falha técnica, mas retornamos. Então, nesse caso, se distribuirmos em partes iguais os 9% que Álvaro foi citado em março, entregando 3% a Paulinho, 3% a Rafael Mota, que era o seu secretário até pouco tempo, e 3% a Carlos Eduardo, ainda assim Carlos Eduardo sozinho teria crescido 9%. Então isso daí desmistifica essa fala de alguns blogueiros que teimam em perseguir, que teimam sendo contra, que teimam em fazer uma política contra o que o povo quer. Porque o povo de Natal está gritando. O povo de Natal está berrando, o povo de Natal quer Carlos Eduardo. Ah, mas Carlos Eduardo não está com a governadora, mas o povo está com Carlos Eduardo. Ah, mas a governadora apoia Natália e Paulinho ainda não sabe quem apoia. E o povo está com Carlos Eduardo. As pesquisas estão falando. E nenhuma dessas pesquisas ela tem um vínculo direto com Carlos Eduardo. Não foi ele, não foi o partido, não foi o sistema, não foi coordenação que encomendou essas pesquisas. E o bom é que todas elas são postadas por blogs adversários. Os sites que fazem questão, como o de hoje, que é um site, o Instituto de Túlio Lemos, que ele faz oposição ao nome de Carlos Eduardo desde a sua campanha ao Senado, que é algo mais isento do que isso. Então é isso, são pesquisas encomendadas por institutos e blogs que toda a vida se posicionaram contra o nome de Carlos Eduardo. Então existe uma isenção, existe um trabalho que eles não estão conseguindo esconder, que é Carlos Eduardo liderar as pesquisas. E talvez seja esse o medo da coordenação de Paulinho Freire e dos blogueiros a ele ligado, porque sabe que Álvaro Dias vindo apoiar o nome de Carlos Eduardo, que seria o mais natural a acontecer, seria definir a campanha praticamente no primeiro turno. Nem segundo turno teríamos nas eleições de Natal desse ano. Então eles tentam jogar, eles tentam dizer que Carlos estagnou, quando acabamos de provar que ele cresceu 12%, estamos comparando a mesma pesquisa, o mesmo instituto. Você não compara o Instituto A com uma pesquisa do Instituto B. Nós estamos comparando o mesmo instituto. Data Vero em outubro, Data Vero em março, crescimento de 12%. Isso é estagnar? Isso é estar parado? E por falar em parado, nós estamos vendo o Carlos Eduardo andando nas ruas de Natal, botando os pés no chão e nas ruas. Carlos Eduardo chegou essa semana de Brasília, desceu do aeroporto, foi direto para o bairro da Cidade da Esperança, em seguida Candelária, visitar o povo. Então ele tem andado, ele tem visitado os bairros, as pessoas, as lideranças e as comunidades. E talvez seja esse o diferencial de Carlos Eduardo. Então, meus amigos, esses foram os números que alguns blogs falaram hoje, outros preferiram esconder, mas não vão conseguir esconder por muito tempo. Outros desdenharam dos números, mas a verdade só é uma, né? O veículo que realizou a pesquisa e que divulgou a pesquisa é um veículo isento, ele não participa de nenhuma condição política junto com Carlos Eduardo, e isso é sabido por todos. Blog do BG, Gustavo Negreiros, Túlio Lemos e outros, né? Isso dá isenção para os números. E temos visto, né, um Carlos Eduardo não ligando para números. Para ele é como se ele tivesse empatado com todos, porque ele está fazendo aquele trabalho de formiguinha, aquele trabalho de pé no chão e nas ruas, visitando as comunidades, visitando os bairros, as lideranças, os líderes comunitários. Então eu acho, inclusive, que essa será a tônica dessa campanha. Será uma campanha à moda antiga, né? Sabemos da importância das redes sociais, dos comícios. Antigamente tinha showmício, mas o que prevalecia nas campanhas antigamente era o mano a mano, o tete a tete, o encontro, o olho no olho, de casa em casa.
E essa é a tônica que Carlos Eduardo vem dando para a sua campanha. É isso aí, meus amigos. Nos encontraremos em algumas outras análises, ou analisando números, e em breve estaremos aqui novamente com mais vídeos. Um abraço.